Boa noite, gente, tudo bem? Eu tô gravando o vídeo da aula que eu apliquei hoje na sala de aula, para o grupo que veio hoje e o grupo que vem amanhã. Eu vou aplicar o mesmo conteúdo, então já tô gravando o conteúdo para enviar para vocês amanhã. Aproveitando que eu tô aqui na escola cumprindo meus horários de HTPI, eu já vou gravar o vídeo da aula para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. A atividade que eu trabalhei na escola hoje foi de história. Hoje nós tivemos duas aulas de especialista, uma aula de inglês e uma aula de educação física. Então deu tempo de fazer muita coisa com eles. Então nós fizemos a página 122, tá? 123, 124 e 125. Então eu vou explicar para vocês o passo a passo. É uma atividade também super simples de fazer, não tem muita dificuldade, mas que vai depender de como vocês vão orientar a criança em casa, de como vocês vão conversar, de como vocês vão intervir e instigar a imaginação dela para que ela consiga entender melhor o conteúdo. Eu não estou com a apostila do aluno aqui, mas eu vou explicar através da minha apostila. Ela é um pouco menor, mas dá para entender, tá bom? Então vamos lá. A primeira página é a 122, tá? Que é essa daqui. E aí, tá falando de outros lugares, as mesmas brincadeiras. Como nós nessa apostila vai trabalhar bastante a questão de localidade, de lugares diferentes, cultura diferente, o que é igual na minha cultura, o que é igual no meu país, o que é igual em relação aos outros. Então, nesta atividade aqui, eu sugiro que vocês iniciem, né, explorando a imagem que tem acima, tá? Antes de começar a atividade, ó, tem uma ilustração que tem um menino segurando uma casinha, né? Que automaticamente as crianças vão perceber a diferença, né, dele em relação a nós. Por quê? Porque ele mora em um lugar onde é mais frio, né? Muito mais frio, onde tem neve e as casas são feitas de gelo, né? Que é o iglu. Depois nós temos aqui o índio, né? Com as suas vestimentas, com a sua caracterização da sua cultura aqui, as pinturas no corpo, né? O cabelo bem lisinho, a pele mais morena. E aí tem a casinha dele que é feita de palha, porque é o material que eles utilizam para construir. Eu não sei bem ao certo se é palha em si, porque eu não sou especialista em casa de índio, mas eu procurei trabalhar com as crianças que tudo que as características do lugar onde a gente mora, ele tem um pouco a ver com a cultura e a ver com o clima também, né? No caso das pessoas que moram no Polo Norte, né? No Polo Sul, que é o extremo do frio, então tudo que eles vivem, né, as vestimentas, o tipo de casa, eles vêm de acordo para sanar a necessidade dessa pessoa de se proteger do frio. E da mesma forma, os índios, eles não têm recursos igual a gente tem morando numa cidade onde nós podemos ir comprar um material de construção, né, e construir a nossa casa da maneira que a gente acha melhor. Então, ele usa os recursos naturais, né, as ferramentas que eles têm, e eles mesmos constroem, né? Diferente da gente, que quando precisa de fazer uma reforma, de construir uma casa, é óbvio que tem pais, né, que sabem trabalhar com esse tipo de material, que sabe se virar um pouco bem, né? E pode mesmo fazer, ou então contrata uma mão de obra. Então, tudo isso foi reflexão que eu trouxe para eles entender do porquê o índio constrói a sua casa, porque ele mora num lugar reservado, né, no meio da mata, onde não tem loja, não tem mercado, não tem comércio, não tem como comprar, não tem como chamar alguém para construir. Então, eles fazem, né, a moradia, eles quem buscam alimento, eles que plantam, eles que fazem tudo, né? E aqui nós temos, né, do outro lado, duas menininhas, né? E cada uma tem uma casa num estilo diferente também, que da mesma forma eles fizeram assim, mas pro eles moram em outro país, né? Por isso que eles têm a casa diferente. Eu falei assim, não, gente, aqui não onde a gente mora, a minha casa é igual à sua, a casa de fulano é igual a de ciclano, não, da mesma forma tem as diferenças, mesmo a gente estando na mesma cidade, tá bom?
tem diferença de padrão, tem diferença de material, tem diferença do tipo de construção que vai fazer, de acordo com também a classe social. Então, tudo isso envolve. Aí, conversei com eles um pouco sobre isso e depois nós fomos para a parte prática. Outros lugares, as mesmas brincadeiras. A seguir, sabe um pouco da vida de Mário, que mora na Bolívia, né? Aí tem um textinho explicando sobre Mário. E lá no encarte 1, né? Lá na apostila, vocês vão achar esse mapa aqui, ó. O mapa mundi, né? Vou mostrar de ladinho mesmo, tá? E no mapa, a criança vai poder explorar, né? E conhecer um pouco mais de todos os continentes que tem no nosso planeta. É lógico que a gente não vai aprofundar para outros continentes, até mesmo para não confundir eles. A gente vai começando aos poucos. Como estamos introduzindo agora, eu vou solicitar que vocês façam, né, de acordo com o que está orientando aqui. Retire o encarte 1, né, a folha com o mapa mundi e identifique nele o país da Bolívia. Então, nesse momento, você pode pedir para que a criança procure onde está escrito Bolívia, né? Que no caso é esse que está destacado de laranja aqui, que é um país vizinho do nosso, tá? E aí, se eles tiverem dificuldade para encontrar, vocês vão falando, ó, tá por aqui, né? Perto do Brasil. E aí ensina eles, ó, Bolívia, começa com o quê? Né? Começa com que letra? Começa com que som? Bo, como que é o bo? E vocês vão dando subsídios para eles encontrarem, tá? Depois na página 123, né, vai contar um pouco da história. Eu vou pedir para vocês ler com a criança. Tem umas perguntinhas para fazer. Você pergunta, espera ele responder, né? E aí, depois vai estar falando sobre a vida de um menininho que mora na Argentina e uma menininha que mora no Paraguai, né? E são culturas diferentes, mesmo sendo no mesmo continente. E aí, tem a primeira atividade que é para ser respondida. No Brasil, esse jogo é conhecido com qual nome? Tá falando sobre o jogo que a menininha, né, que mora no Paraguai, está brincando com um amigo dela. E neste lugar onde ela mora, esse jogo é conhecido como canica. E aqui no Brasil, a gente conhece ele com outro nome. Qual é o nome que nós conhecemos esse jogo? Então, a criança vai poder escrever aqui o nome dessa brincadeira. A gente conhece como bolinha de gude, como búlica, como baleba, como chimbra, né? Que são os nomes que são dados aqui no Brasil. E aí a criança vai registrar o que ela conhece. Não precisa registrar todos os nomes que são dados à bolinha de gude aqui, porque não é o caso, tá? Só o que ela conhece. Aí ela vai escrever aqui o nome que é dado a esse jogo, depois que você leu, conversou com ela, tá? Lá na página 124, vou colocar mais pertinho para vocês verem, ó. Na página 124, nós temos aqui falando sobre as brincadeiras que também são brincadas aqui no Brasil e em outros países. Tá falando assim, ó. Além dessa brincadeira, as crianças desses países e de muitos outros países gostam de participar de brincadeiras parecidas com as que você também brinca, né? Então explica para a criança que as brincadeiras que elas brincam aqui, outras crianças em outros países também brincam. Da mesma forma que tem brincadeiras daqui, que em outros países não tem, e que tem brincadeiras que tem lá e que aqui não tem, que é uma questão cultural. Aí nas ilustrações a seguir, você encontra brincadeiras com o nome em espanhol. Observe e escreva o nome em português de cada uma delas. Então, você vai mostrar para a criança e vai falar assim, que brincadeira é esta? Ó, amarelinha, ela vai falar. Ah, que legal! Nos países, né, em que outras crianças brincam e que se fala espanhol, se chama La Rayuela, né? É o nome dessa brincadeira. Aí ela pode achar engraçado e tal. E aqui no Brasil, como é? Amarelinha. Então, escreva aqui, amarelinha. Na escola, o que eu fiz? Eu pedi para que as crianças escrevessem da maneira que soubessem, né? Amarelinha. E aí depois eu fui corrigindo, chamando na mesa. Porém, gente, não foi tempo suficiente para mim corrigir de todo mundo, porque eles estão com muita dificuldade e eles têm uma lacuna muito grande que não está permitindo com que eles façam individualmente, mas eu preciso que eles comecem a ter essa autonomia, eu preciso que eles comecem a
experimentar como se escreve. E aí depois eu vou chamando na mesa e falando, ó, a amarelinha, como que letra começa? Com A. E como que é uma A? Ah, é o M e o A. Tem criança que sabe, tem criança que não. Então esse trabalho é muito demorado. Eu iniciei na escola e pedi para eles concluírem em casa. Enquanto eu estava corrigindo, eu pedi para que eles fossem adiantando a página 125, porque eles conseguiriam fazer individualmente sem o meu auxílio, tá? E aí, como vocês vão estar em casa só com uma criança, vocês vão falar assim: vamos lá, vamos escrever amarelinho. Que letra começa? Como que é o Ma? Como que é o Re? E aí você vai passo a passo com eles, escrevendo todos os nomes dessas brincadeiras aqui: amarelinha, gangorra, esconde-esconde, pular corda, pega-pega e peão. Tá bom? E aí, abaixo tem uma pergunta. Você pode concluir que muitas brincadeiras daqui são brincadeiras igualmente por crianças, são brincadas igualmente por crianças de outros lugares, apenas com nomes diferentes, certo? Aí você vai pegar e a criança vai concluir que sim. E aí depois, lá na página 125, também não tem muita dificuldade. Tem aqui o mapa da América do Sul e lá no final tem os adesivos. A criança vai retirar o adesivo e ela vai colar no respectivo espaço onde cabe aquele adesivo. E aí ela vai ter todos os países que compõem a América do Sul, tá bom? A atividade de hoje é só isso. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Precisando é só me chamar, tá bom? Beijo a todos.